Olá, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao final da nossa série sobre o livro do Apocalipse, uma introdução que tem como objetivo central despertar nos seus estudantes, naqueles que acompanharam ao longo desse período, um desejo muito grande de estudar de maneira mais profunda esse livro tão precioso que Deus deixou para a gente, a Bíblia, mas em especial o livro do Apocalipse. Seja muito bem-vindo. Nós vamos para a lição de número 17, mas antes, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado. Que oportunidade maravilhosa o Senhor nos concede de podermos abrir a Tua palavra e lermos a respeito do tema de hoje, que fala sobre a Nova Jerusalém. Abençoa-nos, nos orienta, nos ilumina. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tudo bem com vocês? Bom, estamos no finalzinho da nossa série. Essa série está sendo gravada no segundo semestre do ano de 2022. Já estamos no mês de dezembro e logo, logo o ano de 2022 ficará para a história, né? E uma boa lembrança desse período foi justamente poder estudar esse livro, o livro do Apocalipse. Nós estamos na lição de número 17 e hoje nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Então, fica ligadinho comigo no tema de hoje. Eu já vou aproveitar e vou projetar aqui o nosso estudo de hoje. Quero falar com você um pouquinho desse tema tão importante e que com certeza vai trazer para você boas e maravilhosas lembranças. Então, vamos acertar tudo direitinho aqui, tecnologia é assim mesmo. Gente, eu quero aproveitar para dizer assim, o quanto que eu fiquei feliz ao longo desse período, estudando a Bíblia juntamente com vocês. Em 2023, vamos ter muito mais, vai ter muita coisa boa para a gente vivenciar, mas que bom que chegamos ao final, nós temos só mais uma lição, e confesso para você, essas últimas lições são aquelas que enchem meu coração de alegria, porque nós estamos falando de algo que é a nossa grande esperança. Então vamos lá? Vamos para o nosso tema de hoje, a Nova Jerusalém. Bom, eu não sei como que é a sua vida, onde é que você gosta de passar mais tempo, se na cidade grande, no campo. Eu sei que existem muitas cidades que são conhecidas, né? E pessoas viajam ao longo do ano, existem aqueles que se preparam e que gostam de visitar cidades que são conhecidas por algo especial. Por exemplo, Curitiba é conhecida como uma cidade modelo, Rio de Janeiro dão a ela o título de cidade maravilhosa, Nova York é uma cidade cosmopolita e ainda tem muitas outras, Paris, a Cidade Luz, enfim, cada cidade com as suas características. Mas hoje nós vamos falar de uma cidade muito especial, que é a Nova Jerusalém. No livro do Apocalipse, capítulo 21, eu leio assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Gente, eu tenho dito, João foi muito abençoado, muito privilegiado. Além de ter convivido com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ainda teve lindas visões a respeito do novo céu e da nova terra. Imagina que privilégio, né? Ver a nova Jerusalém que descia da parte de Deus. A Bíblia fala muito sobre a Jerusalém terrena. Jerusalém, capital de Israel, ela é conhecida como a cidade da paz. Existem muitos textos bíblicos que falam a respeito da Jerusalém terrena, né, ou terrestre. Inclusive o próprio Jesus também, lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 34, eu leio assim, Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vocês não quiseram. E aí nós vamos
percebendo ao longo de toda a Bíblia textos falando sobre as virtudes e também dos problemas de Jerusalém. Mas a Jerusalém que nós estamos considerando, ela é chamada por João de a Nova Jerusalém. Exatamente, a Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 2, versículo 9, ele usa uma expressão que nós nos apropriamos dela para mostrar o que aquilo que vem pela frente é muito mais elevado do que a gente pode imaginar. Ele disse o seguinte, né, que Deus tem preparado para os seus filhos coisas tão grandes e maravilhosas que olho humano nunca viu, ouvido nunca ouviu, nunca passou sequer pelo pensamento. Então, toda descrição que o Apocalipse faz e o que a gente vai fazer aqui ao longo do nosso estudo é uma pálida ideia, é um esboço, é, 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 é não posso nem dizer uma cópia, mas é isso, talvez assim, encare como uma descrição de algo que é muito superior a qualquer fala humana, né? E aí, nós temos algumas informações, tanto no capítulo 21, quanto no capítulo 22 do Apocalipse, de como será esta cidade. Então, eu vou ler aqui alguns trechos e, na sequência, eu vou trazer algumas respostas diretas. Apocalipse 21, 12 diz que ela tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, perceba, nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Bom, um detalhe primeiro importante que eu quero destacar aí sobre a Nova Jerusalém, já nos aproveitando desse texto bíblico, é de que Deus, ele tem um lugar especial para os seus filhos. Jesus, lá em João capítulo 14, chama esse lugar especial de a casa do meu Pai. Olha que fantástico! A Nova Jerusalém pode ser chamada de a casa do meu Pai, né? Ao mesmo tempo, em Hebreus capítulo 11, versículo 16, nós também entendemos que podemos chamar essa nova cidade de a nossa pátria superior. Então, para Paulo, a nossa pátria superior. Nas palavras de Jesus, a casa do nosso Pai. E alguns detalhes, né, da Nova Jerusalém, é a maneira como ela é chamada, está em Apocalipse 21, os versículos 1 e 2. Algumas descrições são muito interessantes. Então, ela tinha 12 portas. Por quê? Qual é a referência a essas 12 portas? Bom, essas 12 portas são uma referência às 12 tribos de Israel. Você lembra, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve, então, os seus 12 filhos. Ali no livro de Ezequiel 48, 30, 35, você tem uma relação desses filhos, né, que deram origem às 12 tribos de Israel. Então, essa nova Jerusalém, o João teve a visão, e ela possui, então, vai possuir 12 portas. Então, repito, uma referência às 12 tribos de Israel. Mas em Apocalipse 21, 14, diz que ela possui 12 fundamentos. E que esses 12 fundamentos têm tudo a ver com os 12 apóstolos. Você lembra também, né? Que Jesus foi seguido por 12, um acabou traindo, entrou outro, e aí você tem Paulo, que é aquele que tem um chamado diferenciado. O fato de serem 12 portas, uma referência às 12 tribos de Israel, o fato de terem 12 fundamentos e uma referência aos 12 apóstolos, isso nos mostra algo muito importante. Sabe o quê? Que o nosso Deus, ele criou uma cidade para todos os povos, em todos os lugares, de todos os tempos. Essa cidade que Deus preparou para nós é a cidade, então, do povo de Deus, de todas as eras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Que coisa fantástica, né? Então, João ele vai fazendo essa descrição da Nova Jerusalém. Aqui eu tenho Apocalipse 21, 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, a Nova Jerusalém é uma cidade para todas as pessoas,
A gente vai ver mais alguns detalhes ainda sobre a cidade e sobre quem vai morar e quem não vai morar na Nova Jerusalém. Mas é importante essa referência do Antigo e do Novo Testamento é aberta, está sendo construída justamente para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, a Bíblia chega a dizer o formato da Nova Jerusalém, e inclusive as suas medidas. A cidade é quadrangular, do comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, a Nova Jerusalém ela tem essa disposição quadrangular, né, no formato de um quadrado, de aproximadamente 600 quilômetros quadrados. Isso mesmo, é o tamanho da Nova Jerusalém. Aqui, talvez, já seja interessante eu te falar uma coisa. Vou te fazer uma pergunta. Eu vou dar uma pausa para você responder para si mesmo, e aí depois a gente complementa com a resposta. Onde é que os salvos vão morar? Na Nova Jerusalém? O que você acha? Os salvos, e em nome de Jesus nós estaremos entre eles vão morar na Nova Jerusalém? Sim, mas pelo período de 1000 anos, como nós já estudamos anteriormente. A Nova Jerusalém vai ser a capital de Deus, a capital não só no planeta Terra, mas a capital do universo. Nós vamos habitar no novo céu e na nova terra, que serão totalmente, né? A terra nossa vai ser transformada, renovada, refeita, e no novo céu e na nova terra, nós vamos ter a Nova Jerusalém. Porque você fala assim, mas uma cidade de 600 quilômetros quadrados para os salvos, como é que isso vai acontecer? Então, não se esqueça, a Nova Jerusalém é a capital, mas nós vamos habitar no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, esse é o formato. Vale também lembrar que a Nova Jerusalém, ela é, ela é construída, né, de alguns materiais, a Bíblia chega a descrever a pedra de jaspe, o ouro puro e de vidro límpido. É assim que descreve, então, o livro de Apocalipse, capítulo 21, os versículos 16 e 18. Você já imaginou o velho, né, o bondoso velhinho João, contemplando a magnitude da Nova Jerusalém? Gente, aquilo deve ter sido muito incrível. Então, ó, não se esqueça, vale a pena nos prepararmos para futuramente morarmos nesse lugar que Deus preparou e tem preparado e preparou para cada um de nós. Outro detalhe importante, e aí a gente precisa sempre levar em consideração a respeito da maneira poética também que o Apocalipse foi escrito, a fonte de energia dessa cidade não tem a ver com lamparina, a gente não vai precisar queimar nenhum tipo de combustível. Apocalipse 21, versículo 23, diz assim: a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem a claridade. Então, na Nova Jerusalém, a fonte principal de luz, ela tem a ver com duas coisas: com a glória de Deus, olha lá, pois a glória de Deus a iluminou, e também com a glória que emana do Cordeiro de Jesus, que, como eu disse, João, de maneira poética, diz, vai ser a sua lâmpada. Então, a claridade da Nova Jerusalém, né, a luminosidade, a fonte de luz e de energia, elas procedem de Deus. Gente, nós não temos nada nesse mundo que possa se comparar com isso. Não temos. Mas eu digo uma coisa para você: vale a pena se preparar e, estando lá, a gente meio que descobrir, né? É, pes- é, é, como é que eu diria? Pesquisar, perguntar e saber como é que vai se processar isso, essa glória de Deus, a glória do Cordeiro iluminando a nova Jerusalém. Então, mais do que falar, mais do que só pensar, estejamos preparados para aquele dia. Outra coisa interessante aí, Apocalipse 22, 1 e 2, ainda temos mais algumas descrições sobre a Nova Jerusalém, e eu queria que você observasse esses detalhes. João diz assim: então me mostrou o rio da água da vida. Olha que bacana, Nova Jerusalém,
tem um rio que é brilhante como cristal. E sabe onde é a nascente desse rio? Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui em Brasília, né, nós temos a água mineral. É um parque de preservação, um parque também aberto para visita. E é tão gostoso. As minhas primeiras fotos como criança foram tiradas ali. Meus pais guardaram como recordação quando nós fizemos uma visita. São duas enormes piscinas que foram construídas e elas são constantemente abastecidas de água pura que sai de uma mina, sabe? Mas a Nova Jerusalém não. Essa Nova Jerusalém, ela, o rio da vida, brilhante como um cristal, ele sai direto do trono de Deus e do Cordeiro. Agora, continue observando a descrição. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Sabe, queridos? Aquela árvore que lá no Jardim do Éden não foi autorizado que Adão e Eva comessem do fruto, agora essa árvore da vida aparece novamente na Nova Jerusalém e ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Irmãos, deixa eu destacar duas coisas aqui. Primeira, imaginar uma árvore que dá fruto todo mês. Nós estamos agora no mês de dezembro, já no finalzinho do período das mangas. Entende-se que, né, a limitação que existe, agora, essas mangas tiradas dos seus respectivos pés, só agora no próximo período, daqui a um ano praticamente. É pouca coisa, né? Então, você imaginar um período de 12 meses, e aí então essas árvores produzem por um período. Mas na Nova Jerusalém, a árvore da vida, ela é farta e ela produz todos os meses. Queridos irmãos, nessa nova cidade, e usando-se dessa árvore, os santos, os salvos, encontrarão saúde e felicidade. Eles serão preservados na mais saudável e vigorosa condição de vida. Que privilégio! Eu vou repetir. Apesar da descrição do Apocalipse, a nossa mente ela é muito finita para poder compreender como é que vai ser tudo. Mas com o que a Bíblia nos apresenta, já é nos dado assim a grande possibilidade, ou para criar em nós o desejo de vivermos nessa nova cidade. A gente tem, às vezes, algumas coisas aqui nesse mundo que dão, repito, uma pálida ideia. Olha só essa árvore, né? Porque a gente fica pensando, mas como uma árvore vai sair de um lado e do outro? Bom, temos aqui uma exemplificação. Olha outra, olha que linda essa árvore. Bonita, né? Que árvore linda, também aí representando um pouquinho daquilo que um dia vai ser quando estivermos lá na Nova Jerusalém. Bom, ainda mais uma descrição, eu quero fazer aqui também uma fala que é muito importante. É, Apocalipse 22:5 diz o seguinte: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eles quem? Aqui, irmãos, vale essa pergunta tão preciosa, tanto de quem poderá morar nessa cidade e quem não poderá morar nessa cidade. Eu vou ler para você, eu quero que você me acompanhe aí. Apocalipse 21, o versículo 8, e depois 22:15. Irmãos, com essa leitura que nós vamos fazer agora, eu queria que você entendesse o seguinte: da parte de Deus, se dependesse única e exclusivamente de Deus, todos nós seremos salvos. Se depender de Deus, todos nós seremos futuros moradores do lar celestial. Mas existe uma condição. E a condição é aceitar os méritos de Cristo e tudo que envolve esse aceitar os méritos de Cristo para um dia morarmos na Nova Jerusalém. Ou seja,
Nós temos o livre-arbítrio. Já falamos isso em alguns outros estudos. Nós temos o livre-arbítrio. Se eu colocasse assim como etapas no processo, eu diria que entre essas etapas iniciais está o seguinte: uma, ter consciência de que Deus tem no seu projeto o fato de um dia morarmos na Nova Jerusalém, de desfrutarmos não de uma visão, mas de fato, né, habitarmos na cidade que ele está preparando para os salvos. Então, a primeira coisa é ter consciência, porque tem gente que não sabe disso que nós estamos estudando aqui. E isso implica, irmãos, em responsabilidade. Você já falou para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus familiares, de que Deus tem um projeto tão especial, onde Ele quer passar a eternidade conosco? Você já falou isso para as pessoas? Então, primeiro é ter consciência sobre a proposta de Deus. Segundo, saber que eu preciso desejar, eu tenho que ter o desejo de estar lá. Isso que eu estou te falando, ter o desejo. Porque se eu não quero ir, bom, eu posso saber do empreendimento, não vai resolver muita coisa. Então, é muito importante que, junto com o conhecer a proposta, você desejar, né, você ter o desejo de passar a eternidade com Cristo Jesus na Nova Jerusalém e na Terra transformada, certo? Agora, como tudo na vida, existem critérios, existem regras. Hoje nós estamos com 8 bilhões de habitantes. Nem todos vão para o lar celestial. Porque Deus não quer? Não, de forma alguma. Porque Deus ele nos concedeu o livre-arbítrio e nem todos querem morar na Nova Jerusalém. Então, Deus ele deixou bem escrito os que vão morar lá e os que não vão morar. Então, vamos só conhecer quem não vai estar na Nova Jerusalém. Está no livro de Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui nós temos uma lista em Apocalipse 21, 8, mostrando de quem ficará fora da Nova Jerusalém. Apocalipse 22, versículo 15, ainda nós temos mais algumas informações. Fora da Nova Jerusalém ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu quero destacar só alguns pontos aqui. Primeiro, da Nova Jerusalém, ela foi construída para todos os seres humanos. Nem todos poderão morar ali, né? Os que amam mais o pecado do que a Deus, os que amam mais esse mundo do jeito que ele se encontra do que a Deus, esses ficarão de fora da Nova Jerusalém. Irmãos, eu sei que na nossa mentalidade de hoje, isso pode parecer assim uma... É como se Deus estivesse excluindo as pessoas, mas eu queria que você olhasse o seguinte, não é isso. Deus está dizendo, filhos, essa Nova Jerusalém, a nova cidade, ela é para todos vocês. Vocês querem morar lá? Ah, sim, eu quero, Senhor. Então tá. Então, já que vocês querem morar, existem critérios. Irmãos, isso, eu repito, vale para todas as pessoas, para todas as circunstâncias, para toda... Existem critérios. Então, quem vai ficar de fora? Os covardes. Essas pessoas parecem ser boas, mas elas têm medo de ficar ao lado do seu Senhor. Elas temem ser ridicularizadas pelos seus amigos, temem a perda de prestígio social ou a possibilidade da perda de emprego. Então, assim, os que são covardes, eles não poderão entrar na Nova Jerusalém. Nós passamos agora por um período eleitoral no nosso país. Sabe qual uma das frases que eu mais ouvi? Um lado e o outro dizendo para os seus, pros eleitores, vista a camisa, escolha de que lado você está, declare o seu voto. Olha, nós precisamos declarar.
Nós precisamos dizer de que lado nós estamos. E os covardes não têm, eles não conseguem fazer isso, por isso que eles ficarão de fora. Os incrédulos, aos que pensam que é bonito duvidar da palavra de Deus hoje nós temos pessoas que fazem disso um estilo de vida. Queridos irmãos, a descrença deixará muita gente de fora do reino de Deus. A descrença de que esse livro ele é verdadeiro, de que ele tem orientações, do quanto que Deus nos ama e está fazendo de tudo para nos salvar, a descrença vai deixar muita gente de fora da Nova Jerusalém. Os mentirosos, por que que os mentirosos ficarão de fora do céu? Bom, os que contam mentiras ou agem de maneira enganosa não estarão entre os vencedores. Há pessoas que não falam mentiras, mas também não hesitam em agir de maneira enganosa. Isso pode ser feito com o olhar ou mesmo com o movimentar da cabeça. Deixa eu te falar, não existe campo neutro no assunto espiritual. Ou somos de Deus, ou somos desse mundo. Ou somos do cordeiro, ou somos do dragão. Não existe um campo neutro. O próprio Jesus disse que só existem dois caminhos, o estreito e o largo, duas portas, a estreita e a larga. Então, aqueles que são mentirosos, e aqui vale um recadinho, aquele que diz que anda com Deus, mas as suas atitudes são contrárias ao que Deus nos ensinou, bom, está vivendo na mentira, está vivendo de maneira enganosa. Irmãos, lá no céu, não vai ser feliz, se fosse levado para lá, as pessoas que têm como estilo de vida o pecado. Quem tem como estilo de vida o pecado, essas pessoas não seriam felizes no novo céu, na nova terra. E por isso que é um ato de amor de Deus deixar de fora aqueles que amam o pecado. Então, peraí, Wesley, explica melhor. Deixa eu te falar. Imagina que você ah, é levado à força, para um local, um spa. Talvez no primeiro momento você fale assim, nossa, mas no spa vai ter massagens, vai ter uma boa cama para dormir. É verdade. Mas também no ambiente de spa, normalmente você vai ter uma comida mais regrada, uma comida menos calórica, com menos gordura, às vezes nem gordura nenhuma. Às vezes, você, por exemplo, que é acostumado a tomar um refrigerante, se você for para um spa, lá não vai ter o refrigerante. Então, aquilo que é uma bênção, eu imagino que passar um período num spa deva trazer muitos bons resultados para a vida de uma pessoa. Mas se você leva uma pessoa à força para esse lugar, o que vai acontecer é que aquele lugar vai se tornar uma prisão. Bom, esse é o mesmo princípio quando a gente fala da Nova Jerusalém. Você levar uma pessoa que ama o pecado, tem o pecado como estilo de vida, para um lugar onde não vai existir o pecado, ela vai se sentir triste. Pensa comigo, para uma pessoa que gosta da bebida alcoólica e que ama beber, a vida dela é beber, 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 beber. Se você levá-la para um lugar onde, pela eternidade, ela não vai ter acesso à bebida, você acha que essa pessoa vai gostar desse novo lugar? Então, como o céu vai ser um lugar de pessoas felizes, a Nova Jerusalém não será compatível com esse estilo de vida da pessoa que vive em pecado. Bom, a lista é muito grande, eu confesso para vocês, se a gente fosse comentar, dos que ficarão de fora. Eu gosto de fazer o seguinte, saber que lista é essa, como nós acabamos de ler em Apocalipse 21, o versículo 8 e 22, 15, mas eu gosto também, principalmente, de saber quem poderá entrar na Nova Jerusalém. E eu vou ler para você. Você quer saber quem vai poder entrar na Nova Jerusalém? Apocalipse 21, o versículo 27. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Percebeu quem vai entrar na Nova Jerusalém? Aqueles que têm os seus nomes inscritos
no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 22:14 complementa essa ideia. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entoem na cidade, e entrem pela cidade pelas portas. Então, olha que interessante. Eu estive recentemente em um aniversário, e nesse aniversário havia uma pessoa na porta, e essa pessoa, estando ali na porta, ela disse: qual é o seu nome? Né? Ela primeiro me perguntou: você está indo para onde? Eu disse: olha, para o aniversário de tal pessoa. Ok, então eu estava no lugar certo. Mas aí ela me perguntou: qual é o seu nome? Aí eu disse: meu nome é Wesley Avelar. Ela disse: está aqui na lista. Você pode entrar. Então, irmãos, quem vai entrar na Nova Jerusalém? Aqueles que têm os nomes, que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e que lavou a sua veste no sangue do Cordeiro. Aí vem uma pergunta que é natural. Tá, Wesley, mas quando que o meu nome é escrito no livro da vida? E a Bíblia nos responde. Olha lá, ó, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Queridos irmãos, nós somos escritos, nós temos o nosso nome colocado na lista entre os salvos, quando aceitamos esse lavar as suas vestiduras, está falando sobre o caráter. Aqui você tem uma foto, uma imagem que ilustra isso. Cristo Jesus pegando uma cópia, né, ali da sua roupa, o seu caráter, e ele coloca sobre o pecador arrependido. Quando nós lavamos as nossas vestiduras, o nosso caráter no sangue do Cordeiro, é um sinal, isso é um símbolo daqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. E o próprio Jesus disse, quando é que isso acontece? Em João capítulo 3, versículo 5, eu leio assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Wesley, quando é que nós nascemos da água e do Espírito? A Bíblia nos apresenta, é o batismo. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus sempre nos orientando, né? Marcos 16:16, ele diz assim, ó, olha que lindo esse texto: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, lógico, não vai ser batizado, é, ah, será condenado. Então, os critérios, eles são muito claros na Bíblia. Quando nós passamos pela experiência do batismo, nós somos mergulhados, então, imersos, afundados dentro de uma água, ali nós, então, temos os nossos pecados apagados, o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, recebemos o Espírito Santo sobre nossas vidas, por isso que é batizado na água e no Espírito, né? E agora podemos viver uma novidade de vida. Isso implica dizer, gente, que a partir dessa decisão, a gente precisa ir moldando a nossa jornada para ser cada vez mais semelhante à de Cristo Jesus. Qual é o convite que Cristo deixa através do livro do Apocalipse para mim e para você? O Espírito e a noiva, o Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, está preparado? Eu preciso agora fazer algumas perguntas para você. Apocalipse 3, versículo 20, diz que Jesus está à porta, né? E batendo. A porta de onde? Do nosso coração. Ele está batendo. Está batendo. Esperando que eu e você possamos abrir para que ele então tome conta do nosso coração. E aí eu vou fazer as 3 perguntinhas e eu gostaria muito que você respondesse. Primeiro para Deus, né? Se você se sentir à vontade, escreva aqui nos comentários do vídeo. Então, vamos falar da nossa declaração de fé? Creio que Deus está preparando uma linda cidade para ser a morada dos seus filhos. Você crê nisso? Então, diga sim. Segundo, desejo ser
um morador, uma moradora da Nova Jerusalém. Para tanto, desejo entregar meu coração ao Cordeiro de Deus. É o desejo do seu coração? Terceiro, quero ter meu nome escrito no livro da vida e estar pronto para morar na cidade de Deus. E aí, é o seu desejo? É o que você quer? Amados, aqui eu encerro a nossa 17ª lição, ah, orando a Deus e pedindo para que o meu coração e o seu coração sejam impressionados e desejem do fundo do coração, e esse desejo se transforme numa mudança de vida para então nos prepararmos para o lar celestial. Uma nova cidade precisa de moradores que tenham uma mentalidade nova, um desejo renovado de realmente viver ali com o seu construtor. Você está disposto? Você deseja? Eu vou deixar uma música final, vou fazer uma oração com você agora. E na sequência, eu vou soltar a música Além do Rio Azul. Essa interpretada pelo maestro Matheus Riso e o coral da Igreja Adventista de Curitiba, Central de Curitiba. E aí, enquanto você escuta essa música, pensa direitinho, avalia. Você quer estar nessa cidade? Eu quero. E em nome de Cristo Jesus estaremos lá. Você crê nisso também? Vamos orar? Querido Deus e Pai, é um privilégio sempre muito grande estudar a tua palavra. E privilégio maior é saber que o teu Santo Espírito tem nos conduzido através do estudo da palavra, através do agir do Espírito Santo, para termos, eh, para podermos um dia estar naquele lar celestial. Senhor, somos fracos e falhos, mas hoje nos colocamos na tua presença e pedimos, ó Deus, para que o teu Santo Espírito fale profundamente ao nosso coração e nos coloque no caminho estreito, entrando pela porta estreita, porque sabemos que é por esse caminho que nós encontraremos as entradas da Nova Jerusalém. Senhor, nós cremos que o Senhor está preparando uma linda cidade para nós. Nós desejamos um dia morar na Nova Jerusalém. E hoje queremos que o nosso nome seja escrito no livro da vida e no livro da vida do Cordeiro. Por favor, Senhor, nos prepare para esse dia. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.